Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição especial de Medidas Cautelares. Acabou de terminar o depoimento do empresário Victor Daldama como réu no Supremo Tribunal, como vocês já sabem, no âmbito do julgamento do esquema Coldo. E como hoje não temos tempo de passar pelo nosso estúdio oficial do Medidas Cautelares, vamos fazer aqui ao vivo, deste carro, claro. E vamos contar para vocês o mais importante desse depoimento de Victor Daldama no Supremo Tribunal, que para mim foi devastador, brutal. Vamos revisar o mais importante do que ele disse, mas antes de tudo gostaria de fazer apenas uma breve reflexão. E é desolador o panorama de corrupção que hoje o empresário Victor Daldama colocou sobre a mesa. Nada mais, nada menos do que falando do governo da Espanha, de um presidente do governo que está manchado de corrupção até o pescoço, de sua esposa, de não sei quantos ministros. Sem dúvida, dá vontade de chorar ver no que estão transformando a Espanha, Pedro Sánchez e todos os seus comparsas. Tenho que dizer que já havia avisado que o depoimento de Victor Daldama seria brutal, forte, e já posso dizer que atendeu a todas as expectativas. Ele abordou muitos temas, serviu para encaixar as peças de tudo o que foi contado nesses dias de julgamento do esquema. Coldo. E a verdade é que Daldama se apresentou como uma verdadeira enciclopédia da corrupção sanchista. Para começar por vários temas, porque são tantas coisas que ele disse que realmente é difícil processar tudo o que contou Victor Daldama. Praticamente a cada 2 ou 3 minutos ele dava uma manchete. Foi impressionante o depoimento de Victor Daldama, que, aliás, terminou essa audiência quase com lágrimas nos olhos. Arrependendo-se dos supostos crimes cometidos e também mostrando total disposição para colaborar com a justiça. E prova disso foi o depoimento de hoje. Para começar, Victor Daldama afirmou, entre outras coisas, que a viagem de Delcy Rodrigues à Espanha, da número 2 de Nicolás Maduro. Vocês já sabem sobre a ditadura venezuelana? Foi consensuado com o próprio presidente do governo, Pedro Sánchez, e com José Luiz Ábalos, que sabiam perfeitamente que havia sanções contra Delcy Rodrigues, que ela não podia entrar em solo europeu, e mesmo assim organizaram e apoiaram essa visita de Delcy Rodrigues. Victor Daldama classificou o que aconteceu naquela noite de 20 de janeiro de 2020 quase como um filme do torrente. Foi isso que ele disse literalmente quando de repente lhe dizem que, quando Delcy Rodrigues já está prestes a aterrissar no aeroporto, ela tem que dar meia volta e voltar para a Venezuela. E ele diz que de jeito nenhum vai dar essa ordem para Delcy Rodrigues, porque eles já sabiam previamente das sanções que existiam contra a própria Delcy Rodrigues. Além disso, ele explicou que tinha organizado um jantar, que já constava do processo, ao qual iria comparecer o próprio Pedro Sánchez. E muitos ministros, como o ministro da Saúde Salvador Illa, a ministra da Fazenda e vice-presidente Maria Jesus Montero, etc., uma longa lista de ministros que iriam jantar naquela noite com Delcy Rodrigues. Daldama também contou que já tinha alugado uma casa para que Delcy viesse, com todos os seus seguranças, seus cozinheiros particulares, enfim, estava tudo preparadíssimo e a viagem tinha sido aprovada por Pedro Sánchez. E continuamos com Pedro Sánchez, porque foi revelada uma questão brutal sobre Pedro Sánchez. Concretamente, um contrato do governo adjudicado à empresa ferroviária valenciana Stadler. Segundo disse Daldama, esse contrato foi articulado pelo próprio presidente do governo, Pedro Sánchez, porque uma parte desses milhares de milhões de euros, pagos por todos os espanhóis, ia parar para financiar ilegalmente o partido. Uma das questões que Daldama mais colocou em pauta durante seu depoimento foi o financiamento ilegal do Partido Socialista. Com o dinheiro de todos os espanhóis, com as licitações de obras públicas que eram manipuladas por José Luiz Ábalos e Coldo Garcia, com essas licitações até mesmo incentivadas pelo próprio Pedro Sánchez. Ou seja, foi impressionante. Também mencionou, como não poderia ser diferente, Begônia Gomes,
O que dizer de Begonha Gomes? Victor Daldama relatou que a CEP ia colocar à venda um patrimônio chamado Campos Velásquez, que é um edifício muito importante em Madrid, e que avisaram Daldama para ver se ele tinha interesse em comprá-lo. Ele fez uma oferta e quando já iam entregar esse edifício para ele, que ele ia comprar, de repente chega Koldo e diz para ele que não pode ser feita essa aquisição, porque quer ficar com o edifício. A própria Imperatriz da Lama, ou seja, a esposa do presidente do governo, Begonha Gomes, para fazer negócios com o Instituto de Empresa. Ou seja, a esposa do presidente do governo também está envolvida nessa questão. É tudo escandaloso. Como eu disse, é desolador o panorama que Victor Daldama descreveu, que também negou ter recebido comissões ilegais, derivadas das compras e vendas de material hospitalar, das máscaras, etc. Disse que foi feito um fundo de dinheiro para ser dividido entre todos os participantes, mas que eram comissões legais, que segundo ele não eram comissões ilegais. Por fornecer essas máscaras, das quais também demonstrou orgulho por terem chegado a todos os espanhóis em plena pandemia. Também lembrou, é claro, que pagaram a prostituta de José Luiz Ábalos, Jéssica Rodrigues, o famoso apartamento na Plaza de Espanha, e que também justificava para Aldama que continuassem pagando esse apartamento. Depois que Ábalos não ficou com Jéssica Rodrigues, porque, segundo Aldama, Jéssica Rodrigues teria um vídeo comprometedor de Ábalos. E por isso, Ábalos queria continuar pagando o apartamento para ela. Ele também contou como, em uma viagem ao México, ele mesmo comprou pessoalmente. Melhor dizendo, contratou o serviço de 2 moças, porque quando lhe disseram que José Luiz Ábalos precisava relaxar, ele também falou sobre outros 2 apartamentos que alugou em Madrid, relacionados justamente com moças, para agradar, entre outros, ao ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres. Ele também apontou para a presidente do Congresso, Francine Armengol, porque ela concordou em contratar com a empresa do esquema Soluciones de Gestión, que vocês já sabem que é a empresa principal. Toda essa história. Aldama também fez uma ressalva ao depoimento da empresária Carmen Pano. Afirmou ter levado 90 mil euros em 2 sacolas, em dias diferentes, à sede do Partido Socialista na rua Ferran, e entregue o dinheiro a Aldama. Segundo Aldama, é verdade que ele fez entregas de dinheiro, mas que não era para que Carmen Pano entregasse esse dinheiro ao Partido Socialista. Também houve momentos divertidos, por exemplo, quando Aldama lembrou que Koldo Garcia estava completamente obcecado em recolher recibos de jantares, de restaurantes, porque ele podia apresentar todos na sede do Partido Socialista, na rua Ferran, e devolviam o dinheiro para ele. E Aldama chegou a dizer, inclusive, que Koldo recolhia os recibos dos restaurantes do chão. Foi tremendo. Também não podemos esquecer de outra questão, também relacionada com a Venezuela. Eu falava antes sobre Delcy Rodrigues, mas, obviamente, ao suposto financiamento ilegal do Partido Socialista com fundos provenientes da Venezuela, de Nicolás Maduro. E com as limitações que implica o fato de que esse tema está sendo investigado atualmente, em segredo, pelo titular do Juizado Central de Instrução número 2 da Audiência Nacional, Ismael Moreno. Aldama realmente deu muitos detalhes de como tudo aconteceu. Essa informação sobre as famosas cotas de petróleo da PDVSA, avaliadas em 250 milhões de dólares, que acabou sendo dada a ele pelo regime de Maduro. Mas o que Aldama contou é que, inicialmente, quem ia dar as cotas de petróleo para ele não era Nicolás Maduro, e sim Juan Guaidó. Ele, que era o presidente eleito da Venezuela, a oposição a Maduro, que tinha vencido as eleições e que tinham feito um pacto de que iam ajudá-los com essas cotas de petróleo, com uma série de petroleiras que controlava. Guaidó, graças aos Estados Unidos, e que, no entanto, quando já há um acordo com Pedro Sánchez para que apoie Guaidó, inclusive Pedro Sánchez faz até algum aceno publicamente, entra em cena José Luiz Rodríguez Zapatero, que se pone a presionar
e consegue que Pedro Sanches, em vez de se aliar com Guaidó, se alie com Nicolás Maduro. E por isso, no final, essas cotas de petróleo não são entregues por Guaidó, mas sim pelo regime de Maduro. Para financiar a Internacional Socialista, que acabou sendo presidida por Pedro Sanches, e para financiar o próprio Partido Socialista. Aldama deixou claro que Sanches, por qualquer motivo, por sua sede de poder, estava pressionado para presidir a Internacional Socialista. Concluindo, eu acho que foi uma declaração devastadora, que saiu quase melhor na fita. Coldo do que Ábalos, porque o que Aldama fez no final foi colocar o foco principalmente em Ábalos e reduzir quase a figura de Coldo Garcia. Bem, uma pessoa, não vou dizer adorável, mas com quem se dava muito bem, ria muito. E que no final, bem, que Coldo só cumpria ordens de Ábalos, do próprio Ábalos. É preciso dizer que amanhã o julgamento continuará, e será a vez do próprio José Luiz Ábalos e de Coldo Garcia. E claro, todas as informações vocês terão aqui, em Medidas Cautelares. Encerramos esta edição especial do Medidas Cautelares, gravada no carro, pois não houve tempo de ir ao estúdio. Agora seguimos para o programa de rádio do Carlos Cuesta. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do vídeo e, se for o caso, do resumo que fiz para vocês. Lembrem-se de deixar seus comentários, curtam, deixem seus likes, compartilhem o vídeo com quem quiserem e para quem ainda não fez isso. Então lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já estamos quase chegando a 128 mil inscritos. Vocês podem se tornar membros, os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou os supremos por menos de 7 euros por mês. O principal, como sempre digo, é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!